Olá, pessoal, boa noite. Olha, segunda vez que eu estou tentando fazer essa transmissão, viu? Porque da primeira vez minha filha resolveu participar da transmissão e olha, me atrapalhei toda aqui, falando de conteúdo, olhando a criança. Tudo bem, né? São as atividades que a gente tem aí ocorrendo de forma remota, nesse período de pandemia. Tudo aí conflui para a gente ficar aí com bastante atividades, bastante coisa na cabeça, mas vamos ver se dessa vez a live sai, tá bom? Bom, nessa noite, nosso objetivo é falar um pouco sobre a revisão dos conteúdos que foram abordados até o momento na disciplina de Gestão de Pessoas 2, que eu ministro para o curso de Administração aqui na UFMS. E aí, dentro do contexto dessa disciplina, nós tratamos sobre vários subsistemas que envolvem a área de recursos humanos, dentre eles o sistema de o subsistema de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e por aí vai, né? Qualidade de vida no trabalho, tudo aquilo que envolve a satisfação dos empregados. Então, tudo isso está dentro do escopo dessa disciplina. Nós não estudamos isso tudo ainda, mas aquilo que a gente estudou é o que vai cair na prova e a gente vai procurar comentar um pouquinho aqui também, tá certo? Eu acho que para começo de conversa, né? Eu falei para vocês que até agora há pouco tentei fazer a live, tive que interromper, porque a Isabela estava aqui, né? Me deixando agitada, e ao mesmo tempo em que ela estava me agitando, também tinha as cachorras aqui fora latindo, estava uma loucura, né? Ótimo para a gente se concentrar aí para tratar justamente de conteúdo de disciplina. Mas, enfim, o que eu quero ilustrar com esse caso, né, que aconteceu aqui agora há pouco, é que a gente vive um momento muito complicado, muito crítico para fazer gerenciamento de pessoas nas organizações, provocado pela pandemia. Mas não é porque o momento é complicado que a gente vai se entregar e a gente vai deixar as coisas rolarem e vamos, né? Vamos rezar para o mundo acabar em morro, que é para a gente poder morrer encostado. Não dá, né? Então a gente vai buscando instrumentos para tentar reinventar nossos processos, reinventar a nossa gestão organizacional, motivar as pessoas, o que é muito complicado em momentos como esse, né? Então a gente está vivenciando aí épocas de trabalho remoto, né, de home office, as pessoas passando 24 horas por dia em casa, tendo que conviver ali de uma forma mais intensa com certos problemas, com certas situações, e aí todo mundo vai perdendo a paciência, todo mundo vai ficando nervoso, estressado, irritado, e aí tem que lidar com as questões da empresa que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, em que a criança está gritando, que o cachorro está latindo, né? Então, tudo isso mostra para a gente um momento delicado e o papel protagonista que o Departamento de Gestão de Pessoas tem que ter dentro de uma organização. Lembrando que esse departamento de gestão de pessoas é o lugar onde se faz, onde se concentram, de fato, todas as ações de gestão. Mas todo supervisor, coordenador, gerente, diretor, presidente, seja lá o que for, todo mundo faz gestão de pessoas, porque não se tem organização nenhuma sem a gente ter pessoas trabalhando lá dentro. Então, fazer gestão de pessoas faz parte do trabalho de todos nós, independente da nossa posição hierárquica, do nosso tempo de empresa, do setor onde a gente trabalha. Eu ouço muitos alunos dizendo assim, né? Ai, nossa, eu quero ver se eu trabalho num lugar onde só tem eu e o computador, que eu não gosto de lidar com gente. Aí é que você se engana, viu? Nem ali no lugar, você só fechado com o computador, você vai ficar livre do contato com as pessoas. Porque se não são as pessoas, não tem organização, né? Então, é nesse sentido um pouco que a gente tem que entender aí o papel da gestão de pessoas nessa situação de pandemia e também entender como que os subsistemas de recursos humanos eles vão funcionando dentro desse contexto, tá certo? E aí a gente começa, né, lá no conteúdo da disciplina, a gente começa abordando as questões aí da evolução da área de recursos humanos durante esse período, né? Na verdade, no período na história no geral aí da história geral de gestão de pessoas, né?
E aí, quando a gente usa esse referencial do professor Jean-Pierre Marras, do livro dele, ele apresenta 4 momentos distintos da evolução da gestão de pessoas. O primeiro momento, que é o que ele chama de momento da pré-histórico, né, da gestão de pessoas, é quando a gente tem, de fato mesmo, só a execução do trabalho acontecendo, né? Então, de fato, não há uma preocupação ali com a gente que está ali no trabalho, né? A preocupação é muito mais entendendo essas pessoas como recurso produtivo do que como pessoas de fato, né? E com as suas particularidades, dificuldades, vantagens, enfim, tudo isso. E aí a gente passa para um outro momento, que é o momento mais legalista, né? Onde começam a emergir as legislações trabalhistas, e aí começam a se ter os direitos dos empregados sendo um pouco mais discutidos. Aí passamos por uma terceira fase, que é uma fase um pouco mais tecnicista, que é onde a gente começa a enxergar as relações que tem os vários processos de gestão de pessoas com os outros processos organizacionais. E, de acordo com o livro, tem aí a fase administrativa, que é a fase onde nós começamos a enxergar, ou se solidifica, melhor dizendo, esse entendimento da gestão de pessoas dentro dos outros processos organizacionais. Então, fazendo assim, digamos, este caminho que a gente está trilhando aqui é o caminho evolutivo da gestão de pessoas até o momento. E aí, talvez, numa próxima publicação, talvez um próximo autor, talvez você, né, meu querido aluno, ex-aluno que está assistindo a gente, talvez vocês aí escrevam. Próximo fase, né, da gestão de pessoas é a fase pandemia, né? Que é como que a gestão de pessoas foi se configurando, foi se organizando, reorganizando e ressignificando vários dos seus processos nesse ambiente que a gente vivencia na atualidade, tá bom? Antes de continuar, deixa eu dar um oi para o pessoal que está me falando aqui, um oi na live, né? O Dionis, eita, ex-aluno, o pessoal está marcando presença aqui, tô achando que estou fazendo lista de presença ainda com eles lá, hein? Seja bem-vindo, obrigada, viu, pela audiência, Dionis. A Josimeire, ai, Josimeire, olha quanta coisa legal que você escreveu aqui. Olha, um beijo para você, viu, minha querida? Obrigada aí por me deixar fazer parte da sua vida, tá bom? E assim vai, né? Muito legal esses feedbacks que a gente recebe aí do pessoal, muito, muito legal mesmo. E aí, assim, partindo dessa recuperação histórica, a gente pode pensar, então, legal, o que a gestão de pessoas faz, então, numa empresa ou numa organização na atualidade? O principal papel da gestão de pessoas hoje está ligado ao gerenciamento de competências. Né? Então, quando a gente começa a recuperar esse processo aí todo, a gente vai enxergar que lá nos estudos de estratégia empresarial tem um discurso muito forte que fala sobre competências essenciais. Então, o que é competência essencial? São as competências que identificam o negócio da empresa, naquilo que ela é boa, aquilo que ela sabe fazer, onde ela melhor compete com outra empresa ou com as outras empresas. Então, eu posso dizer, por exemplo, que uma competência essencial de uma empresa é a distribuição, a logística, a competência principal dela é o seu processo produtivo, ou a competência principal dela seja a garantia da sua qualidade, enfim. Né? Ou o atendimento com os seus clientes, é isso que vai fazê-la distinta das outras concorrentes que ela vai encontrar por aí, tá? Só que para construir essa competência essencial, que é uma competência da organização, a gente precisa ter competências individuais sendo construídas também. E essas competências individuais são aquelas que estão ali junto dos nossos colaboradores, funcionários, empregados, como queira chamar, tá? Então, cada um dessas pessoas, né, que integram as organizações, trazem consigo as suas histórias e essas histórias são acompanhadas dos seus conhecimentos, são acompanhadas das suas habilidades e são acompanhadas das suas atitudes, que foram sendo construídas ao longo do tempo, ao longo das suas vidas. Então, quando a gente fala de conhecimento, talvez o referencial mais conhecido que a gente utiliza, que a gente até ouve falar, inclusive, é o referencial do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude.
Então, quando nós ousamos tentar definir a competência para um determinado cargo, a gente vai precisar listar os conhecimentos, ou seja, aquilo que eu preciso saber teoricamente, né, sobre aquele, teórica e praticamente, né, sobre aquele determinado trabalho. Isso aí envolve a formação acadêmica, a formação extracurricular, né, fora daquilo que você tem na escola, na universidade. Envolve os cursos, né, de idiomas, por exemplo, os cursos de tecnologia, de informática, por aí vai. As habilidades, que é o saber fazer. Então, não basta você ter o conhecimento, você precisa também saber executar aquela atividade, e aí a execução de uma atividade, de um trabalho, está ligada às suas capacidades de aprendizado, de gerenciamento do tempo, de negociação, que são desenvolvidas até por componentes individuais mesmo, né, que cada um de nós acaba tendo. E aí a gente tem também as competências que são as atitudes que são relacionadas à nossa postura pessoal. Então, não adianta nada eu ter o conhecimento, né, eu ter o diploma, ter o certificado, não adianta nada eu ter o conhecimento e também saber fazer o serviço se eu não me coloco à disposição para fazer isso. Então, ser proativo, ter interesse, ser focado em resultados, ter essas, digamos assim, esses comportamentos, essas atitudes, é que vão fazer com que a competência de fato funcione. Então, quando a gente para pensar em gestão de competências das pessoas nas organizações, a gente parar para pensar em quais competências, conhecimentos elas precisam ter, quais habilidades elas precisam desenvolver e quais são as atitudes que elas precisam ter. Este talvez seja, ou pelo menos na minha opinião, o papel principal da gestão de pessoas, independente de estarmos em pandemia, mas para garantir o resultado das organizações. Então, é isso que a gente precisa se preocupar. O pessoal, né, o departamento de gestão de pessoas, fazendo esse levantamento, trazendo essas informações, fazendo-as emergir da realidade organizacional, e depois os gestores em loco, fazendo com que essas competências elas sejam operacionalizadas e você possa também observar os empregados e, a partir dessa observação, sugerir melhorias ou adequações tanto nas suas atividades quanto nos seus comportamentos, as suas competências. Então, é fundamental a gente pensar que é isso que o departamento de gestão de pessoas precisa fazer. Agora, uma coisa é essa missão, digamos assim, né, que está muito alinhada com as nossas necessidades atuais, das empresas atuais, e outra coisa é pensar em como que a gente faz isso acontecer. Então, como é que eu faço a gestão de competências acontecer em todo o processo de gestão de pessoas? A gente vai entender também que gestão de pessoas é um grande conjunto de várias atividades, que começam desde o processo de atração da mão de obra, né? Então, você provocar um interesse nas pessoas que estão no mercado de trabalho para integrarem a sua empresa, até o momento em que você está lá com um indivíduo dentro da empresa e você precisa cuidar da capacitação dele, desenvolvê-lo, pensar em como aumentar a satisfação no trabalho, motivá-lo, e por aí vai, né? Manter aí essa pessoa na empresa. Passa por essa questão de gerenciamento de talentos. Então, tudo isso, todo esse caminho que o indivíduo faz dentro da organização, ele é definido através do que a gente chama de subsistemas de recursos humanos. Então, a gente vai ter os subsistemas de RH, ou de gestão de pessoas, que são, digamos assim, setores que existem dentro ali do departamento de gestão de pessoas, vamos colocar dessa forma. E aí, cada setor tem uma missão mais específica. Então, a gente vai ter o subsistema de recrutamento e seleção, subsistema de treinamento e desenvolvimento, de qualidade de vida no trabalho, de avaliação de desempenho, tá? De higiene e segurança no trabalho. Todos eles vão ter essa missão, digamos assim, mais específica, que contribui de forma integrada para a gestão de pessoas, fazer o gerenciamento das competências. E aí a gente trata um pouco de cada um desses subsistemas na nossa disciplina. Até o momento, a gente tratou de 3 subsistemas desses distintos. A gente falou sobre recrutamento e seleção, falamos sobre socialização dos empregados e falamos também sobre treinamento e desenvolvimento, tá certo?
Então, trazendo um pouco disso que a gente tratou aí em relação a recrutamento e seleção. Esse subsistema, ele é o primeirão ali, né, da nossa filinha, digamos assim. Porque o subsistema de recrutamento e seleção é aquele que vai dar conta de dizer para as pessoas: olha, vocês não querem vir aqui trabalhar com a gente? Vocês não querem fazer parte desse time? Não querem fazer parte dessa equipe? Tá? E aí, a gente vai ter que dividir isso em recrutamento, uma coisa, seleção, outra coisa. O ato de recrutar está relacionado, de fato, à divulgação da vaga. Primeiro, a coleta das informações sobre a vaga, sobre a posição que você tem aberta. Essa coleta de informações ela é feita junto do banco de dados do Departamento de Gestão de Pessoas. Então, a gente vai ter lá as descrições de cargos, perfis de competência já definidos, mas também vamos coletar os dados para preencher essa requisição de posição junto do gestor da área contratante, né? Confirmar aqueles requisitos, de repente atualizar alguma informação. Né? E a partir dessas informações, né, da autorização da abertura da vaga, da posição, aí o pessoal da área de recrutamento e seleção vai trabalhar esse conceito através ou do recrutamento interno ou do recrutamento externo. Do recrutamento interno, a gente está falando aí de uma divulgação de vaga que acontece dentro da própria empresa, cujo foco, né, o público desejado são os funcionários da empresa atuais que desejam fazer alguma movimentação na carreira, seja essa movimentação vertical ou horizontal, né? Ele quer de repente buscar uma promoção, ele quer mudar de setor, quer mudar de área, né? Se desenvolver em outros sentidos. E aí essas oportunidades elas são divulgadas internamente. O recrutamento interno tem um super benefício, que é você mostrar para as pessoas, né, para os empregados da empresa, que ela tem uma política, que ela tem um plano de carreira, que ela valoriza o seu pessoal e faz com que essas oportunidades elas sejam entregues primeiro para o pessoal interno, e se caso não houver isso internamente, o preenchimento dessa posição internamente, aí ela vai divulgar isso de forma externa, concorrer aí com candidatos externos. Tem muito benefício disso, muito benefício. Ao mesmo tempo, a gente também pode ter alguns conflitos, né, gerados a partir desse tipo de ação, que é aquela história, né? Para um empregado ele sair de um setor e ir para o outro setor, aquele que ficou sem vai ficar ali em branco, né? Então, o gerente daquela área vai ficar um pouco preocupado com isso, pode gerar um conflito, né? Existe a própria questão da adaptação do indivíduo ao trabalho, porque ele às vezes pensa que é de um jeito, mas não é daquele jeito necessariamente, né? Então, complica um pouco aí o meio de campo. E assim, a gente está falando de pessoas que já estão acostumadas àquele ambiente organizacional, àquela empresa, mas que, de repente, tem também uma visão um pouco mais ali setorizada do mercado da competitividade, porque ele está lá imerso naquela realidade já. Já o recrutamento externo é quando a gente manda essas vagas para os canais de comunicação externos. A gente põe no site da empresa, a gente manda para uma agência, para uma consultoria, manda para um headhunter, dependendo da posição que você está contratando. Enfim, se divulga isso para os canais de comunicação externos. E aí o público-alvo, são as pessoas que estão lá fora. Né? Então, todas as pessoas que se identificarem com aquela posição que você está divulgando vão contatar a empresa e aí mandar o seu material para análise. Esse material para análise, até pouco tempo atrás, aí era muito representado pelos currículos impressos, né, que você entregava lá na empresa, né, em papel mesmo. Mas hoje os currículos eles estão digitais e, inclusive, tem empresas que não querem mais nem saber do currículo, que elas querem obter vídeo currículos do candidato, que estão contando ali um pouco sobre a experiência dele, sobre a vida dele, mas de uma forma mais direcionada, talvez um pouco mais pessoal do que aquilo que vem num papel.
né? Então, tem empresa fazendo esse tipo de recrutamento também. Então, o indivíduo que ele está hoje se colocando à disposição para ocupar uma posição numa organização, ele precisa estar preparado para isso. Certamente, é o indivíduo que vai ser demandado para utilizar essas ferramentas digitais já no começo da conversa, ou seja, já para ser para colocar o teu currículo e para também ser entrevistado posteriormente. Então, o recrutamento externo tem essas características, e aí a gente precisa frisar que também tem vantagens, né? Porque trazer gente de fora também, de alguma forma, é trazer sangue novo para a empresa, é trazer ferramentas que, de repente, estão sendo utilizadas em outro contexto, que o pessoal da empresa não conheça. Tem tudo isso que é bacana também. Mas a gente precisa entender que, uma vez que é divulgada a vaga externamente, tem as pessoas que têm o perfil desejado, que vão se candidatar, e também tem, principalmente nesse contexto de desemprego que nós vivemos aqui no país, tem muita gente que vai ver que a empresa tem uma vaga aberta, de repente nem está ali alinhada com aquele perfil, mas pensa, vou mandar meu currículo para lá, porque pelo menos eles ficam com os nossos currículos, com o meu currículo, e tendo uma oportunidade, eles vão lembrar de mim, né? Então, veja só a responsabilidade que o pessoal da área de recrutamento e seleção tem quando está fazendo o seu trabalho, né? Quantas expectativas são depositadas no pessoal que trabalha com isso? Eu costumo dizer para os alunos, né, que eu acho que tem duas notícias bem complicadas de você dar numa área de gestão de pessoas, né? Uma dessas notícias é você comunicar para um empregado que ele está sendo desligado da organização. A outra, muito complicada, é você dizer para um candidato que passou pelo processo seletivo que ele não foi selecionado, né? Porque a pessoa vai para lá, faz a entrevista, faz a dinâmica, faz a prova, e aí não é selecionada, e você dizer isso para ela é tão difícil, né? Porque são expectativas que foram colocadas lá. Então, por isso que eu digo para o pessoal, né, para os nossos alunos, o quanto respeito a gente tem que ter pelos indivíduos que chegam na nossa organização. Cada currículo que chega lá, cada vídeo que chega lá para a gente olhar, deve ser olhado com todo respeito, com todo carinho, porque são pessoas que estão ali, não são papéis, não são arquivos de vídeo. Né? São pessoas que estão ali atrás de uma oportunidade, são pessoas que estão ali depositando suas esperanças de alguma forma na tua organização. Então, dá feedback, dá o retorno, diz que vai ligar para a pessoa, liga para a pessoa para dizer, olha, deu certo, não deu certo. Tem essas atitudes de respeito enquanto analista de pessoas, enquanto pessoa que trabalha nesse departamento de recursos humanos, porque é o mínimo que a gente pode fazer, né? A gente sabe que tem práticas detestáveis, horríveis, que várias empresas fazem, inclusive na atualidade, né? E que a gente absolutamente não quer que isso se repita, que isso se perpetue, mas pelo contrário, a gente quer que essas palavras aí de respeito, de ética, que sejam as palavras orientadoras de todos os processos administrativos, não só de gestão de pessoas, mas de todos os processos administrativos. Agora, no recrutamento e seleção, tem essa questão aí que a gente precisa se atentar de fato. Agora, uma vez recebido o material, a gente precisa também se colocar na posição aí de selecionador. Então, como que a gente vai fazer a seleção desse material, né? Tem aí alguns critérios para a gente utilizar. Tem aí o material, né? A análise do chá, né? Dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Tem as entrevistas que podem ser utilizadas. Tem as provas que podem ser feitas, as provas técnicas. Tem as dinâmicas de grupo para fazer isso também. Só que é muito importante a gente também se posicionar em relação aos profissionais que fazem isso, né? Porque enquanto administradores, a gente vai desenvolvendo algumas competências ao longo da nossa formação. Tem outras competências que são específicas de outras formações, por exemplo, a dos psicólogos, né? Então, avaliar perfis psicológicos, avaliar testes psicológicos, isso é competência certamente do psicólogo, né? É ele que sabe fazer isso. Então, ter uma equipe multidisciplinar que trabalha de forma integrada na área de gestão de pessoas é fundamental para o sucesso de qualquer estratégia que a gente vá desempenhar nessa área, tá certo?
Então, pensar em recrutamento e seleção é pensar em toda essa dinâmica aí que precisa acontecer para que o funcionário ele seja integrado à organização. E aí, falando em integração, esse é um tópico importante também que a gente trabalhou na disciplina nesse semestre, que é o tópico de socialização dos empregados. A gente precisa entender que a empresa é um organismo vivo, né? Que está ali funcionando, que está ali acontecendo o tempo todo. E aí, desse entendimento, a gente vai também pensar que as pessoas elas estão vindo de outros contextos, de outras histórias, estão vindo de outras empresas e elas precisam se identificar com o novo ambiente no qual elas estão sendo inseridas. Então, a socialização cuida justamente disso. Fazer com que o indivíduo se aproprie daquela cultura organizacional na qual ele está sendo inserido, que ele encontre ali os pontos de conexão entre ele e a empresa, e isso se faz através de alguns instrumentos, como o processo de integração organizacional, né? Então, desde o fato de o indivíduo ele tomar conta, né? Não tomar conta, mas assim, ele tomar conhecimento, né, de um vídeo institucional, ele fazer um tour pela empresa, ser apresentado para as pessoas, conhecer os departamentos, conhecer os produtos da empresa. Puxa, é fundamental. O indivíduo que está começando a trabalhar numa organização, ele tem que ser apresentado para o negócio da empresa, para os produtos que a empresa produz, para os serviços que a empresa presta. Eu acho que é assim, você perguntar para uma pessoa, você trabalha em qual empresa? Eu trabalho na empresa X, né? O que a empresa faz? Não sei, mais ou menos eles fazem isso. Poxa, não dá, né? Saber minimamente o negócio da empresa. Então, esses processos todos, né? É fazer o almoço de recepção, fazer uma reunião com os setores, apresentar essas pessoas para os principais gestores ou aquelas pessoas com que ele vai ter que falar ali. Isso tudo faz parte do processo de aculturação, digamos assim, que o indivíduo ele precisa passar dentro do contexto organizacional. E na medida em que a gente não faz isso, nós estamos contribuindo negativamente para o sucesso desse indivíduo. Então, as empresas que não têm essa preocupação de socializar os novos empregados, que o empregado chega lá para o primeiro dia de trabalho dele e aí fala, então, sou novo aqui, tal. Então senta aí e começa a trabalhar. Nossa, né? Olha só como que esse indivíduo não se sente. Então, procurar pensar nesse processo de socialização é fundamental para que a gente também tenha sucesso no recrutamento e seleção. Porque vai que o indivíduo não se sente conectado com aquela empresa. Ele vai embora, né? Professora, mas hoje está tão difícil conseguir emprego, as pessoas não vão embora assim. Olha, pode até ser que não vai embora na hora, mas se ele não se sentiu acolhido, bem recebido, não se sentiu parte daquilo, no momento em que ele achar um lugar da qual ele se sinta assim, ele vai embora. Né? E aí, se a gente estiver falando de um talento que faça diferença para a organização, para a empresa, olha quanto que a gente não está perdendo. Então, eu acho que pensar nisso é muito importante para a gente tocar o processo de recrutamento e seleção também para frente. Não desperdiçar recurso, né? Porque tudo ali é recurso que a gente está colocando, é tempo, dinheiro, tudo está envolvido ali. E aí, falando um pouco sobre o subsistema de treinamento e desenvolvimento, ali a gente tem várias situações, né? Eu lembro uma vez que eu comentei isso com uma colega, né? Ela falou sobre o treinamento, mas treinamento é uma coisa que não se usa mais, né? Essa palavra e tudo mais. Mas, de fato, quando a gente olha para a epistemologia da palavra, né? Para as origens ali da palavra treinamento, a gente vai entendendo que, de alguma forma, as empresas acabam utilizando isso ainda hoje, né? Quando a gente pensa, a gente ouve falar tanto em aprendizagem, capacitação, qualificação, né? Mas existem aqueles treinamentos que, de fato, eles têm o foco nessas habilidades mais hard, né? Que é a coisa mais técnica mesmo, né? Então, como que você faz um determinado procedimento, como se realiza um determinado procedimento. E aí tem os treinamentos que são voltados para o desenvolvimento das pessoas, que tem aí como foco o desenvolvimento de habilidades e atitudes, por exemplo. Que tem uma colega, né, a professora Karen, que fala isso de habilidades hard, habilidades soft, né,
deu até uma palestra para a gente aí no ano passado. Mas, pensando aí em relação à questão do treinamento, é importante a gente pensar que tem as competências técnicas que precisam ser desenvolvidas, mas também tem as competências mais socioemocionais, né, que também fazem parte desse processo. Pensa também que quando a gente tem o treinamento acontecendo dentro da empresa, esse treinamento não é simplesmente chegar numa sala e vamos dar aula, né? É como se eu estivesse falando assim, vou fazer um vídeo aqui, uma live pro pessoal, vou abrir a câmera e começar a falar. Não, não é, né? Então, existe todo um processo aí para você chegar lá na frente da câmera ou na frente da sala de aula e começar ali a contar coisas, dizer coisas para as pessoas. Então, o primeiro requisito, né, que a gente precisa trabalhar em termos de processo de treinamento é justamente levantar as necessidades de treinamento, né? A popular LNT, Levantamento de Necessidades de Treinamento. Então, o que esse levantamento faz? É você parar para olhar cada um dos cargos da empresa, o que cada um desses cargos faz em termos de atividade, quais são as suas responsabilidades, e a partir daí você vai começar a definir quais são esses treinamentos pelos quais o indivíduo ele precisa passar. Então, quais essas competências precisarão ser desenvolvidas nele. E aí você vai gerar uma lista de fato de treinamentos. Essa lista de treinamentos, como eu falei, pode abranger tanto os treinamentos técnicos, operacionais, quanto os treinamentos socioemocionais, né? Desenvolvimento de habilidades, atitudes. E esses treinamentos, esse mapeamento deve ser feito para todas as posições que a gente tenha dentro da empresa, todos os cargos que a gente tenha dentro da empresa. A partir deste levantamento, da coleta dessas várias informações, a gente vai gerar, então, uma matriz de treinamento. Então, a gente vai gerar todos os treinamentos que devem ser oferecidos para aquele público durante aquele determinado período, e a partir dessa matriz, a gente vai então começar a pensar como executá-la. Se a gente vai ter um desenvolvimento interno, ou seja, se tem pessoas ali dentro da empresa que vão dar aqueles treinamentos, aquelas capacitações, ou se isso vai ter que ser contratado externamente. Tem uma consultoria que vai vir para a empresa para dar esse tipo de treinamento. E aí a regra é mais ou menos a mesma do que quando a gente vai terceirizar um serviço, né? Então, os treinamentos técnicos voltados ali para aquela atividade que o indivíduo realiza diariamente, o processo de trabalho em si, ele geralmente vai ser dado por outros empregados dentro da empresa, né? Que tenham um pouco mais de senioridade, um pouco mais de experiência com isso. E aqueles treinamentos um pouco mais específicos, que a gente não tenha dentro da empresa, de repente, pessoal capacitado para fazer isso, vai ser contratado e o indivíduo ele vai fazer o treinamento fora ou vem a consultoria para fazer o treinamento dentro da empresa. Mas, esse planejamento precisa ser feito no sentido de que toda empresa vai definir um budget de treinamento, vai definir um orçamento de treinamento. Então, assim, não é para você chegar e dizer, preciso fazer tudo isso aqui de treinamento. A empresa, tá, beleza, mas assim, o orçamento que a gente tem é esse aqui. Então, como é que você vai se organizar? Então, esse budget de treinamento, esse orçamento de treinamento, é um guia muito importante também para planejar as ações desse subsistema. Não dá para a gente ficar obviamente não vai dar para a gente fazer tudo aquilo que a gente quer, mas boa parte dá para fazer se a gente fizer um gerenciamento interessante dessas verbas que são disponibilizadas para essa finalidade. Bom, tudo bem, fez o levantamento, fez a matriz de treinamento, decidiu aquilo que vai ter o instrutor interno, aquilo que vai ser contratado externamente, legal. E aí, a gente precisa pensar, então, como que esse treinamento vai ser dado, né? Então, é como se o professor estivesse planejando uma aula. Então, como que o professor faz isso? Ele tem lá o seu plano de aula. Então, para aquele dia, né, o que é que eu vou lecionar? Então, qual o conteúdo que será trabalhado? Qual é o objetivo dessa aula? Então, o que eu quero que os meus alunos alcancem no final dessa aula? Quais serão as metodologias que eu vou utilizar?
né? Então, eu vou utilizar, de repente, a exploração de estudos de caso, vai ser uma aula expositiva, vai ser, de repente, uma mesa redonda, como que vai ser isso, né? Vou usar abordagens baseadas em resolução de problema, sei. Quais são os recursos que serão utilizados? Ah, eu vou precisar de uma sala, de mesa, de cadeira? Não, vou precisar de computador, vou precisar de fone de ouvido, vou precisar de um óculos 3D. Enfim, o que eu vou precisar para ministrar esse treinamento? E qual vai ser a avaliação que eu vou aplicar nesse treinamento? A avaliação, quando a gente fala avaliação, os alunos já dão uma tremida, assim, porque fica com aquela ideia de, é prova, né? E veja bem, avaliar não necessariamente é prova, não precisa ser prova, né? Existem vários métodos de avaliação. A avaliação ela significa, de fato, identificar o desempenho, o entendimento, né? A aquisição daquele conhecimento. E a aquisição daquele conhecimento nem sempre é feita através de uma prova, né? O tradicional é assim, mas talvez não precise ser, né? Então, pensar em como que essa avaliação vai ser feita também integra aquilo que a gente chama de plano de treinamento, ou planejamento de treinamento. Ainda sobre a avaliação, a gente precisa pensar o seguinte: existem alguns tipos de avaliação de acordo com o seu objetivo. Então, uma coisa é a gente fazer a avaliação de reação. O que é avaliação de reação? É dizer se o indivíduo ele gostou daquela experiência de treinamento, se foi agradável para ele. Então, é quando você pergunta, por exemplo, se você achou que foi bacana a exposição feita pelo palestrante, pelo professor, se você gostou do material didático, se ele tirou todas as suas dúvidas, se o tempo foi adequado, e por aí vai, tá? Isso é avaliação de reação. Tem a avaliação de aprendizagem, que é geralmente essa da prova, né? Que é quando você vem e vai ali questionando, tomando conta dos conteúdos que foram transmitidos para ver se eles foram de alguma forma internalizados. E aí a gente vai ter uma avaliação de fato de desempenho no final dessa história, que é para ver se aquilo que o indivíduo aprendeu durante o treinamento ele está aplicando na prática no trabalho dele, né? Então a expectativa é que não só ele vá bem numa prova, como ele vá sair daquela sala de aula e vá usar aqueles conhecimentos em algum momento ali da sua atividade profissional. Então, pensar nesses 3 momentos avaliativos é pensar numa dinâmica de treinamento que a gente precisa também estabelecer dentro desse processo todo, tá? Então, veja que existe uma complexidade, não é só chegar lá e dizer assim, vai dar o treinamento aí, né? Não é desse jeito. E aí, além da complexidade de você planejar, identificar as demandas de treinamento, planejar essas demandas, como que elas vão acontecer e tudo mais, também tem essa coisa do, assim, o que eu vou fazer, né, para esse treinamento acontecer? Porque os treinamentos corporativos, aqueles que vão acontecer dentro ali da organização, eles vão acontecer normalmente no horário de trabalho, né? Tem treinamento que acontece fora do horário de trabalho? Tem, né? Tem. Mas, inclusive, tem complicações aí, tem tratamentos jurídicos que precisam ser feitos a respeito disso. Mas, aqueles que são realizados ali no ambiente de trabalho, no local de trabalho, contam com diversos desafios, né? Esses desafios vão desde o chefe liberar o empregado para participar do treinamento, aí o empregado está totalmente concentrado naquilo, porque muitas vezes ele está no treinamento, ele está meio igual aos alunos na sala de aula, está ali assistindo a aula, mas com o celular ali na mão, mandando mensagem, né? Então, e muitas vezes, olha, são mensagens necessárias, né? São coisas que você precisa fazer ali naquele momento. Às vezes o empregado também está no treinamento, mas ele está recebendo 1 milhão de mensagens aqui, porque o pessoal lá, né, do trabalho dele, da área dele, do setor dele, está dizendo, aconteceu alguma coisa aqui, pô, o que eu faço, né? E aí a pessoa às vezes nem consegue se concentrar direito naquilo que ele está fazendo, no treinamento que ele está participando. Bom, eu acho que tudo isso permeia um pouco desse universo de treinamento e desenvolvimento que a gente, de alguma forma, acaba tendo que lidar quando a gente trata desse tipo de questão dentro da organização, tá certo? E aí, é muito importante também a gente pensar no seguinte, né?
Como que esses treinamentos, eles vão sendo, como é que você vai identificando a efetividade deles? Mensurar a efetividade de um treinamento é algo extremamente complicado, porque, assim, intuitivamente, e eu acho que de forma mais intangível, eu acho que é até interessante você dizer assim, olha, o meu faturamento aumentou, o meu número de vendas aumentou depois que os caras fizeram treinamento. E faz sentido. Mas como é que você mostra isso, né? Tem que ter número, né? Então, aquele cálculo do ROI, que é o retorno sobre investimentos, feito sobre os investimentos em treinamento, eles acabam sofrendo muito com essa coisa de, tá, mas até que ponto foi o treinamento que o cara fez ou foi, de repente, a mudança do sistema que a gente fez aqui? Então, é uma medida bastante subjetiva, né? Que existem até fórmulas de calcular. Eu até tenho um livrinho aqui que ensina uma dessas fórmulas de calcular esse retorno sobre os investimentos de treinamento. Mas fica um pouco ali na subjetividade, porque tem outros elementos que estão acontecendo, estão confluindo para que o treinamento também aconteça. Né? Os resultados aconteçam. Então, pensar assim em investimento, ver o resultado desse investimento nos resultados da empresa, eu acho que é inegável que tem, até por conta daquilo que a gente falou no início da live, né? De ser empresas, organizações serem feitas por pessoas, então se as pessoas estão fazendo acontecer, aí acontece, se elas não resolverem não fazer, não vai rolar nada. Mas é uma medida de difícil mensuração, né? E a gente precisa considerar também que nós estamos num momento de mundo, não só causado pela pandemia, mas um momento de mundo que já vem de algum tempo, em que as ações relacionadas à aprendizagem e conhecimento, elas ganham mais importância a cada dia. Então, existe um discurso e que não fica só na fala, mas está na prática das empresas, de que as pessoas elas precisam cada vez mais repensarem as suas práticas à luz do conhecimento, à luz da aprendizagem. Então, todos nós somos convidados diariamente a reformular nossos conhecimentos, buscar capacitação e entrar aí num processo de melhoria contínua. Por quê? Porque tudo está mudando o tempo todo. Inclusive os professores, né? Os professores também precisam continuamente se capacitar, seja nas suas áreas do conhecimento propriamente ditas, seja em relação aos recursos, às metodologias de ensino-aprendizagem que são utilizados. Assim, todo mundo nesse sentido está no mesmo barco. Todo mundo precisa ficar ali correndo atrás e exercitando essas potencialidades. Lembrando que é assim, o treinamento ele acaba sendo um instrumento de transmissão, se eu posso dizer assim, né? Transmissão de conhecimento explícito, tá? Porque todos nós somos detentores de conhecimento tácito, que é aquilo que está ali dentro de nós, dentro da gente, e que, inclusive, para transmitir para o outro é um pouco mais difícil. Então, aquilo que a gente consegue colocar num livro, consegue colocar num e-book, consegue colocar num vídeo, né, como isso que a gente está fazendo agora, é o que caracteriza o conhecimento explícito, cuja transmissão é muito mais facilitada. Agora, transmitir conhecimento tácito, cara, é muito, muito mais complexo, né? Eu vivo dando esse exemplo também, né? Minha mãe é uma ótima cozinheira, sempre foi. E ela faz umas coisas, né, muito gostosas, muito boas, e eu olho para aquilo e fico pensando, mas eu já tentei fazer em casa, tentei seguir a receita, não sai, né? Não sai. E aí, aí eu pergunto, né? Mas mãe, como é que você faz esse negócio assim, assim, assim? Ela fala, né? Ah, então, mas eu faço assim, né? Despretensiosa, né? Eu faço assim, desse jeito assim, né? E sai. E aí ela explica, eu falo, não vai sair igual. E não sai igual, né? Não sai igual por quê? Porque existe ali um conhecimento tácito da parte dela, que não é um conhecimento que eu tenha, né? E que é dificilmente transmitível, né? Então, o negócio nesse caso é eu me conformar, que eu nunca vou conseguir fazer algumas coisas aí do jeito que ela faz, né?
não vai ter jeito. Mas é importante dizer também que todos nós temos essas capacidades, né? Então, o conhecimento tácito é inerente a todos nós. E ele, muitas vezes, é o que acaba fazendo a diferença quando a gente está falando de uma organização, quando a gente está falando de uma empresa. Por isso que as empresas estão cada vez mais imbuídas no objetivo de constituir sistemas de gestão do conhecimento. Então, quanto mais elas puderem armazenar de conhecimento das pessoas, fazer esse registro disso para poder utilizar aí nas suas operações, é isso que está se buscando muito fazer. Quando a gente trata, a gente tem os repositórios de materiais, quando a gente tem todos esses recursos, né, principalmente tecnológicos sendo utilizados, a gente tem também a tentativa de fazer o gerenciamento do conhecimento para que ele não fique ali dependendo exclusivamente de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, mas que ele possa ser compartilhado com outras pessoas. E aí fazer com que as outras pessoas também consigam evoluir, né? Se desenvolver. Então, tratando, você vê que um tema amarra em outro. Né? Então, quando a gente começa a falar de treinamento, de competência técnica, a gente já está falando aí de processos de aprendizagem, gestão do conhecimento, que são igualmente importantes para a competitividade de qualquer organização ou para o desempenho de uma organização que não necessariamente seja lucrativa. Então, são muitos papéis aí que são exercidos nesse sentido do gerenciamento de pessoas. E aí, para a gente já ir caminhando para o final, não tem como, vamos fazendo esse ciclo, né? A gente tem um empregado chegando até a empresa via recrutamento e seleção, ele foi internalizado através do processo de socialização, e aí ele começa a ser capacitado pelas iniciativas de treinamento e desenvolvimento. Mas não tem como a gente não falar que após esse processo, ele está, na verdade, não após, mas durante todo esse processo, ele está sendo continuamente avaliado. Aliás, nós todos estamos sendo continuamente avaliados. Eu estou aqui falando para você nesse vídeo e, enquanto eu estou falando, você está me avaliando, né? E é um processo natural, né? Isso acontece em todos os lugares, em todos os momentos, todas as empresas. A gente aceita isso, né? Mas quando a gente está frente a um processo de avaliação formal de desempenho, a coisa fica um pouco mais complicada, né? E aí a gente tem duas situações, né? A gente tem a situação do empregado em si, que está passando por aquele processo, que ele precisa, né, se conscientizar e começar a agir em favor aí de melhorar o seu desempenho, seja essa atuação ligada à busca por capacitação, ou busca pela melhoria contínua, ou busca pela excelência na execução dos seus processos, mas também tem a parte da avaliação em si, né? Que existem várias formas de fazer avaliação de desempenho, né? Você pode fazer avaliações um pouco mais, digamos assim, intimistas, né? Mais próximas ali, envolvendo somente o gestor e o seu subordinado, mas você pode ter práticas de avaliação 360, que envolvam outros, digamos assim, participantes do processo de trabalho do empregado. Né? Supervisores, pares da mesma área, da outra área. Eu acho que tudo isso é informação que chega ali. Mas, pensando assim, em momentos de avaliação de desempenho, é sempre importante a gente colocar ali para o empregado a situação de que ele está tendo desempenho avaliado e, mediante aquela avaliação, ele vai ter um tempo para se adequar àquilo que foi demandado dele e que ele pode não estar cumprindo. Então, não se tem expectativa que se avaliou o desempenho do cara hoje, daqui a um mês o negócio vai estar completamente diferente. Até porque essas mudanças, elas precisam muitas vezes de subsídios para acontecer. Né? Às vezes, o empregado ele não está conseguindo se desempenhar totalmente bem naquela função, porque ele não tem uma determinada capacitação para fazer aquilo, porque ele não tem um recurso de trabalho para fazer aquilo, porque ele tem um equipamento para fazer aquilo. Então, tudo isso demanda também uma contrapartida da empresa, né? Então, não dá para você avaliar hoje e querer ver amanhã o resultado. Existe um tempo para fazer isso. Então, as avaliações de desempenho, elas precisam ter aí uma periodicidade mais ou menos, né, desejável, aí de 6 meses, 8 meses, a um ano,
né? Para você poder acompanhar isso de uma forma mais eficaz junto do teu empregado. Mas veja bem, não é porque você vai formalmente avaliá-lo daqui a um ano que você vai abandoná-lo durante esse ano. Então vai deixar rolar e vai deixar ele fazer o que ele quiser e você também não está nem aí durante esse um ano para chegar lá no final você chegar e, né, reclamar para ele dizendo assim, você não fez nada. Você não fez nada e o gerente, né, o gestor também não fez. Então, tem isso, né? Então, assim, deixar, né, o empregado também se conscientizar e fazer o trabalho dele, buscar a melhoria, mas não abandonar esse empregado e deixar ele, né, se virar sozinho. Outra coisa importante nesse aspecto de avaliação de desempenho saber dar o feedback, né? Saber dar o retorno para esse empregado. Porque existe um ser humano, de uma forma geral, ele não é muito bom, digamos assim, de dar devolutivas, né? De dizer para as pessoas assim, olha, eu acho que você precisa melhorar, você faz isso muito bem, tal coisa, mas essas outras coisas eu acho que você não faz tão bem assim. E aí, a minha sugestão para você é essa. Eu consigo te ajudar a colaborar contigo nisso. Ou como que você acha que eu posso te ajudar a realizar tal atividade? Esse tipo de resposta, ou esse tipo de comportamento, não é um comportamento padrão que a gente encontra nos momentos de avaliação de desempenho. Aliás, pelo contrário, né? Então, a maneira de você dar o feedback, de você dar o retorno para os empregados, também deve seguir aquilo que a gente falou lá no recrutamento e seleção, né? Primeiramente, a questão do respeito com as pessoas, que é fundamental. E segundo, pensar que tem muita coisa ali envolvida para simplesmente chegar e dizer para o empregado que ele tem que fazer isso, né? Então, as mudanças não ocorrem também de forma tão repentina assim. Então, saber falar, né? Saber se colocar, saber transmitir a mensagem para o empregado faz toda a diferença quando você está dando o retorno de uma avaliação de desempenho. Porque do jeito que você falar, de repente, para ele, o efeito é contrário. Você vai conseguir mais desmotivá-lo, né? Desestimulá-lo, melhor dizendo. Você vai mais desestimulá-lo do que estimulá-lo a melhorar. Então, é uma habilidade que envolve comunicação, né? Então, envolve mesmo essa coisa de pensar no processo comunicacional, qual a mensagem que eu tenho que passar, para quem que eu estou transmitindo essa mensagem, qual que é o meio que eu vou utilizar, mas envolve também processos de empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, pensar como o outro gostaria de receber essa notícia, como ele agiria, né? Nesse sentido, para daí você também fazer uma comunicação um pouco mais assertiva desse processo avaliativo. Como eu falei, apesar da gente estar sendo avaliado o tempo todo, né? Quando a avaliação ela adquire esse momento formal, fica um pouco mais complicado. Então, as pessoas elas já se sentem um pouco mais pressionadas. Se elas tiverem um retorno dado de uma forma mais, né, grosseira, mais explosiva, menos empática, absolutamente não é o desejável, né? Não é o recomendável para alguém que está preocupado mesmo com o gerenciamento de pessoas sendo feito com qualidade, né? E eu acho que nesse sentido, né, todas essas colocações aí que eu fui fazendo, né, tentando amarrar uma na outra, são as colocações que estão presentes aí na nossa avaliação, na nossa prova. Então, eu espero que com essas palavras aí e também as nossas videoaulas que estão disponíveis lá no canal do YouTube, você consiga ter pego, né, alguns desses pontos para te ajudar aí a responder as questões da prova, refletir também sobre a gestão de pessoas, mas me coloco à disposição, né? Meus alunos sabem aí já, pode mandar as dúvidas, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, que eu estou aí para responder mesmo, estou aí para ajudar, né? Para a gente não ficar com a dúvida, não é nem por causa da prova em si, mas para a gente compreender, conseguir cumprir também com o conteúdo da disciplina, tá certo? Bom, é mais ou menos isso aí que eu tinha para falar, né? Hoje. Eu espero que, de novo, né, eu tenha conseguido te ajudar um pouquinho. Qualquer coisa, me acione pelos canais que a gente comentou agora.
E agradeço o pessoal que nos assistiu, né? Esteve aqui presente, deixando aí o seu oi para a professora ou para a antiga professora, né? Espero encontrá-los aí numa próxima oportunidade, numa próxima live que a gente vai fazer. E porque ainda vai ter muita live aí até o final do ano, né? Muita live para a gente comentar aí. Ó, chegou mais um aqui, Rafael, né? Meu ex-aluno também. Obrigada, Rafael, pela audiência, por estar aqui com a gente, tá? E é isso aí, pessoal. A gente vai se ver nas próximas lives. Até o final do ano tem mais, tá bom? Um abração forte para todos, abraço virtual para todo mundo aí e até a nossa próxima. Tchau, tchau.